Daniel aqui da BSearch para falar com você sobre XJS e hoje é um dia muito especial para mim porque é o meu primeiro evento oficial aqui com a Ascension. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a empresa pela oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho, falar de como que a gente resolve os problemas e desafios que aparecem aqui na nossa consultoria e também agradecer você que está aí do outro lado para acompanhar esse evento. Meu muito obrigado para você já antecipadamente. Para mim é um motivo de muita alegria ter gente sempre interessada em aprender XJS, porque eu acho um framework fantástico que ajuda a resolver muita coisa. Então, você sabe que, como eu falo lá no canal no YouTube e aqui hoje no evento da Ascension, você sabe que você é meu convidado até o final dessa jornada, então não sai daí que a gente vai falar de muita coisa hoje e numa dinâmica um pouco diferente. Eu vou começar aqui com uma apresentação PowerPoint que eu já deixei preparada para vocês aqui, que é para falar sobre esse processo de migração de Omnichannel para a web com XJS, né, convertendo uma aplicação desktop C++ para a web. Qual que é esse desafio, o quão grande é esse desafio e qual que é a complexidade? Vamos lá, a gente vai falar de um produto que foi desenvolvido por uma empresa especificamente que tinha interesse de migrar para a web já com XJS. Eu lembro muito bem que quando o Rafael veio contratar a BSearch, ele já tinha uma experiência agradável com outro produto que ele tinha trabalhado com XJS e foi essa experiência que causou o interesse dele migrar o client desktop que ele tinha lá desenvolvido com C++ para a web e ele já tinha o alvo de usar XJS. Então quando ele procurou a BSearch, a gente aceitou o desafio e a gente foi desenvolvendo essa ferramenta, esse client agora, ao invés de ser client web, virou client desktop, utilizando XJS. Então, para falar primeiro assim, dos desafios aqui, deixei organizado alguns tópicos, que é uma aplicação que, dependendo do operador, dependendo do caso de uso, ela pode ter até 600 atendimentos por dia. Né? Tem tipos de atendimento que são mais rápidos, e que demandam uma alta disponibilidade dessa aplicação. E isso era uma coisa que o client desktop já oferecia. E para quem talvez não tenha essa noção de entender o que é uma aplicação feita com C++, ela é uma aplicação que ela visa extrair o máximo de desempenho possível para entregar o mais alto nível de aplicação, de funcionamento lá na outra ponta. Então, a exigência era grande e a gente já tinha essa exigência e também tinha outras, por exemplo, que não estão aqui, por exemplo, que eles têm clientes lá com mais de, se não estiver enganado, 2.000 operadores atuando simultaneamente. Então, assim, é uma aplicação de alto desempenho que tinha essa preocupação. Também tinha a questão que essa aplicação ela trata aproximadamente 40 eventos via WebSocket. No caso lá com C++ era via socket, passou para a web, acabou sendo com WebSocket. Ter também layout inovador, ou seja, o layout ele não poderia simplesmente só copiar o que estava no cliente desktop para um cliente web, né, mas sim ter possibilidades de inovação, de como reaproveitar melhor espaços e rotinas, e isso foi feito aqui também, e integrar com a plataforma existente, ou seja, já existia toda uma base de API pronta para atender essa DLL, então a gente praticamente utilizou as mesmas chamadas para atender essa aplicação desktop, a gente utilizou as mesmas chamadas para atender via web também. Então, imagina, essa aplicação ela é C++, desktop, mas na época ela já era moderna para o conceito dela, porque ela tinha as chamadas já todas via API, não era algo como se sendo feito que nem antigamente o client server, né, onde você conectava usando libs para conectar, por exemplo, direto no banco de dados ou em algumas outras libs que poderiam fornecer mecanismo de conexão. Ela já era uma ferramenta já na época à frente do seu tempo. Então eles trouxeram essa herança dessa API pronta e a gente teve que trabalhar em cima dela para fazer esse funcionamento andar.
Então aqui tem algumas telas, alguns processos que eu separei. Vocês vão ver que eles vão ter uma ordem e logo em sequência eu vou mostrar como é que esse processo ficou feito com XJS. Então esse aqui é um cliente desktop, que a gente chama de cliente desktop, tá? Vocês vão ver eu falar isso com muita frequência. Aqui é o processo de login, aqui é o processo de troca de status, porque um operador lá de call center ele pode eventualmente estar disponível para atender um atendimento online, ele pode estar disponível para atender um atendimento offline, porque a gente vai ver esses tipos de mídia de atendimento, né? Quando você tem um web chat, um WhatsApp, um Skype da vida, todos esses tipos de atendimentos são atendimentos que você demanda sincronia, né? Ou seja, você está escrevendo aqui e o cliente está escrevendo do outro lado e você está trocando mensagem em tempo real. É diferente, por exemplo, de um atendimento offline que seria um e-mail. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais da XGen, só para vocês entenderem o tipo de desafio que eles resolvem e entender para integrar muito bem com o que a gente fez aqui. Aqui um exemplo de atendimento online, que é um web chat. Aqui um exemplo de busca de atendimento, né? Você buscar lá no seu backlog atendimentos que ficaram no passado. Aqui um atendimento de e-mail, né? Você está tratando um e-mail para responder esse e-mail, né? Então é um tipo de atendimento também. E o que eu já vou falar para vocês é o seguinte: o que vocês vão ver daqui para frente é uma aplicação XJS desenvolvida com Classic Toolkit. Por que Classic Toolkit? Porque a demanda era num nível, para vocês terem uma noção, que para atender o cliente, os clientes no caso da XGen, que é uma empresa de Omnichannel. Para quem não sabe o que é Omnichannel, só para recapitular, é um tipo de sistema, um tipo de aplicação que ela fornece para uma empresa canais de atendimento dos mais diversos. Por exemplo, caso deles lá, eu sei que eles têm clientes como bancos, seguradoras, enfim, grandes laboratórios, e tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. E qual que é a ideia deles? Por exemplo, se sua empresa precisa que alguém monitorar qualquer menção no Twitter para que seja atendido ali, eles fazem. Um canal de atendimento via Facebook, eles fazem também. Então você começa a conversar, um cliente começa a conversar no Facebook com uma marca para relatar um problema, relatar alguma coisa, e o operador, utilizando a plataforma deles, vai responder através de um mecanismo de integração com o Facebook. Então não vai estar o operador utilizando o Facebook. Isso tudo para poder consolidar os atendimentos realizados e todo aquele aparato de controle que você precisa ter para poder mostrar o que você atendeu no mês. Inclusive também tem, então, como eu falei, e-mail, tem outros tipos de atendimento, de atividade que eles chamam lá. Enfim, um negócio bem complexo e extenso, né? A ferramenta em si, o produto em si não é complexo para o cliente final, porque há um trabalho muito grande para entregar o resultado mais simples possível. Mas para quem está trabalhando aqui, sempre tem aquele trabalho de você pensar para fazer essa entrega, e é um trabalho extenso que a gente conseguiu realizar aqui. Classic Toolkit, por quê? Porque existia, como eu falei, clientes com um banco, e na época que eles começaram a ser cliente aqui nosso, não tinha ainda o anúncio que a Microsoft tinha desligado o suporte, né, finalizado, encerrado o suporte do Microsoft Internet Explorer, que era um browser que praticamente ninguém usava e ninguém usa há muito tempo, mas você sabe que grandes empresas como essas têm departamento de TI onde eles fazem um nível de exigência de segurança, de controle de funcionamento de aplicações, e muitas dessas empresas acabavam ainda funcionando só com Internet Explorer. Então, assim, tinha que ter uma aplicação compatível com IE, com Chrome, com Firefox, com Opera, enfim, com todos os browsers disponíveis, e esse foi o trabalho que a gente realizou aqui para atender essa demanda. Agora aqui a gente vai ver, na mesma sequência que a gente viu anteriormente, login, tela de troca de status, a tela de atendimento online, a tela de busca de itens, né, para você buscar uma história com atendimento, e a tela de tratamento de e-mail. Você está atendendo um e-mail
já usando o HTML Editor aí, que você está vendo em negrito aí no centro da tela. Então, recapitulando, se a gente for ver como é que foi a tela login anterior, a troca de status anterior, atendimento online anterior, a busca de itens, o tratamento de e-mail, e aqui a gente tem um novo login, a troca de status, o atendimento online, busca de itens, tratamento de e-mail. Então, o que a gente vai ver aqui agora? Que, para começar já a falar um pouco mais, expandir mais na área técnica aqui, é que as ferramentas utilizadas, a gente já falou que decidiu pelo Classic Toolkit, e a gente começou lá com o XJS 7.1 na época, quando a gente começou a trabalhar com esse projeto. Detalhe, que a primeira dica que eu quero já deixar aqui para vocês é: você tendo condição, mantenha sempre sua aplicação atualizada. É muito mais trabalhoso, muito mais dor de cabeça você, por exemplo, pegar uma aplicação que você tem aí e por causa de você não renovar a licença, não ter uma licença atualizada da Sencha aí, você não tem acesso à última licença, você fica lá parado, por exemplo, numa versão 4, numa versão 6 alguma coisa, e se você está lá na 6, no início, no 5, enfim, numa versão muito antiga, e você quer vir para uma versão atual, o nível de cuidado que você vai ter para fazer essa migração é maior, né? Então, é uma preocupação que você tem que ter, e quando você vem migrando, e no caso nosso a gente sempre foi da 7.1 para 7.2, para 7.3, até a 7.6, a gente sempre vem migrando a aplicação do cliente para que ele tenha acesso às últimas funcionalidades do framework e também ele também tem acesso a, como é que eu posso dizer, as correções, e está mais garantido, uma versão mais estável para rodar. Então isso acaba, por consequência, atendendo melhor os seus clientes finais. Vamos falar um pouquinho sobre conceitos que a gente utilizou para atender esse desafio. Esses conceitos aqui, lógico que não deu tempo de colocar, e o tempo não daria para colocar todos, mas eu tentei separar os principais, os quais eu encaro como itens essenciais que foram fundamentais para conseguir ter uma grande entrega, né? Uma entrega onde que satisfazesse o cliente e que tivesse uma aplicação naquele tom de alto desempenho. Primeira coisa, sistema de classe singleton. Por quê? Você precisa ter as suas classes que vão ser classes que vão controlar setores da sua aplicação. Vou dar um exemplo que eu não vou falar aqui hoje, não vou mostrar nada, mas eu vou dar um exemplo para você que já trabalha com XJS e já sabe o que é uma classe singleton. Você vai ter, por exemplo, eu recomendo que você tenha uma classe Request Manager, uma classe que vai monitorar as comunicações das suas aplicações com XJS. Então o que você vai fazer? Tem lá o Ajax Request. Vou fazer uma requisição. Nessa Request Manager, uma classe que você faz, eu costumo dar o nome dela de Request Manager, eu tenho lá o monitoramento do Before Request, do Request Complete e Request Exception, porque eu posso tratar esses três eventos e daí em diante eu posso fazer uma série de coisas baseado nisso. Então, assim, Singleton, eu vou tentar mostrar uma outra parte aqui do Singleton, mas aqui principalmente porque o desafio era tratar chamadas das quais elas podem eventualmente atualizar diversos pontos da aplicação. Então a gente tem uma classe aqui que ao invés de eu ficar fazendo chamadas request dentro dos meus controllers, eu acabo acessando uma classe e lá já tem a chamada que dispara o evento para quando eu tenho sucesso. Então é muito mais confortável eu tratar esse tipo de comunicação desse jeito. Trabalhar com WebSocket, enfim, tem uma série de coisas que você pode fazer com Singleton, monitorar o estado do browser, se o usuário está ativo no browser, se ele não está ativo no browser, enfim, copy-paste de browser também, se o usuário copiou e tem alguma coisa na área de transferência, como é que você gerencia isso? Tem muita coisa que você pode fazer com classe Singleton. Eu recomendo que você tenha classes setorizadas, cada uma para resolver um problema específico, e daí você vai expandindo de acordo com a demanda que você vai ter. View Model, para mim, esse é o principal. View Model,
quando você olha no View Model, você vai enxergar algo que, para começar, o View Model ele tem, a principal função dele é fornecer dados para que você possa expor na sua View, né? Você tem lá a seção Data, a seção Stores e a seção Fórmula. Só que com Data e com Store, e fórmulas também, mas assim, vamos falar assim, o Data principalmente, você pode ter um conjunto de itens ali que ele pode ser utilizado por outras views, novas views, mas aí você pode falar, pô, mas no View Model, quando eu crio uma view dentro da view que eu tô, ela já herda o View Model do pai. Mas às vezes você precisa de um View Model específico para aquela view. E como é que você quer ter um View Model, mas não quer perder acesso aos dados que eu tenho na minha view pai? Por isso que a gente usa a configuração parent da view. Eu vou mostrar isso aqui em ação para vocês verem. Assim, depois que você implementa, você vê quanto você economiza tempo, o quanto você traz de produtividade. A gente sabe que a gente precisa vencer a cada momento aí os orçamentos, os budgets que aparecem pra gente. Então, assim, produtividade é essencial e o View Model vai acabar trazendo muita produtividade, porque de acordo com o modo que você vai arquitetar a solução, você vai entregar muito mais, como é que fala? Muito mais funcionalidade. View Controller, administrar eventos, isso não tem muito segredo, mas ele é essencial, tá? Você não consegue hoje desenvolver uma aplicação sem View Controller. É através dela que você vai conseguir gerenciar os eventos da sua view. Mixing, esse aqui talvez seja uma novidade que eu quero tentar apontar para vocês. O Mixing, a gente consegue, por exemplo, fazer uma herança horizontal numa classe. Ou seja, eu tenho uma classe Mixing e ali eu tenho um conjunto de métodos que eu posso utilizar em várias classes. Como é que eu uso o Mixing hoje? Eu vou mostrar um exemplo disso. O Mixing, eu consigo utilizar ele, por exemplo, em dois views controllers diferentes. Eu tenho funcionalidades que praticamente são a mesma coisa, na verdade. Então, eu tenho dois pontos da minha aplicação, que, por exemplo, adicionar nota numa funcionalidade lá e adicionar nota numa funcionalidade aqui é a mesma coisa. Então, para que eu preciso ter dois métodos? Para que eu tenho que ter dois métodos em dois controles diferentes com a mesma estrutura? Então, eu posso ter isso dentro de um Mixing e herdar isso no View Controller, mais um ponto para você ganhar produtividade e segurança, porque você acaba reduzindo a possibilidade, a probabilidade de você ter uma dor de cabeça, porque se você tem dois códigos que são iguais e você vai dando essa manutenção, confiando que você sempre vai manter igual, vai chegar uma hora que você não vai manter igual e você vai ter problema, porque de um jeito, numa parte está funcionando de um jeito, e em outra parte está funcionando desatualizado, por exemplo, e isso é muito desagradável com o cliente final. E também explorar ao máximo os componentes do XJS. Isso aqui eu coloquei aqui, mas parece meio, né, assim, os componentes do XJS, eles são essenciais para você, por exemplo, utilizar, como é que eu posso falar para vocês? Para adicionar funcionalidade na aplicação. Então, por exemplo, desde tripannel, grid, enfim, tem muita coisa que você pode explorar. Recomendo você, minha dica nesse ponto aqui, usa o Kitchen Sink. Se você estiver trabalhando com Modern Toolkit, tem um Kitchen Sink só com Modern Toolkit. Se você estiver trabalhando com Classic Toolkit, tem um Kitchen Sink com Classic Toolkit. Você vai conseguir explorar muita coisa no dia a dia. Eu acho essencial já deixar aberto, porque se você tiver com dúvida de como é que você resolve algum tipo de problema, você recorre a essa página e você vai ter alguma solução com certeza. Bem, vamos lá. Eu já sei aqui, deixa eu começar a separar algumas coisas. Essa já é uma apresentação que eu estou fazendo que ela não é editada, né? Então eu vou tentar deixar algumas coisas aqui para a gente já poder conversar. Eu deixei algumas coisas pré-configuradas aqui para a gente poder conversar. Uma delas é o sistema de classe Singleton. Eu estou com uma aplicação aberta aqui, deixa eu achar aqui o fonte. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, a XConnection, que é uma classe Singleton. Como eu falei para vocês, até falei aqui do mixing aqui, né? Aqui a gente acaba usando o mixing do Observable. Então, aqui por causa de ter que disparar evento,
Mas o principal ponto é singleton alternate class name. Isso te ajuda por quê? Porque você vai conseguir, através desse tipo de atributo, acessar essa classe apenas com Xconnection. Você não precisa digitar o package ou o namespace, conforme você interpreta isso aqui, mais a classe para acessar a funcionalidade. Então isso aqui é uma vantagem para você. Vamos lá, eu tenho aqui, por exemplo, em algum momento aqui eu tenho a integração com o WebSocket. Cadê aqui meu... Então, aqui eu vou ter os eventos que eu vou passar a monitorar. Eu tenho uma classe que aqui, no caso, quem desenvolveu essa classe aqui foi o lado do cliente lá, foi o Rafael, e ele me entregou uma classe garantindo como é que eu vou poder integrar junto com a API dele. E aqui eu tenho uma série de eventos que eu vou responder, mas tem mais coisas, tem Web Worker também, tem outros pontos de chamada de WebSocket que eu vou ter como tratar, sem contar que tem variações em alguma dessas chamadas. Por exemplo, essa Interaction Divert aqui, eu tenho por baixo aqui, acho que uns 3, 4 jeitos de atuar com ela. Não é aqui... Enfim, tem meios de se atuar. Então, a classe Singleton, você vai ter esse tipo de ideia para que você vá centralizando na verdade assim, vai organizando o tipo de área que você quer usar na sua aplicação, você começa a colocar os métodos ali, e é óbvio que a gente faz muito uso aqui do disparo de evento, por exemplo. Se eu tenho aqui vou pegar aqui deixa eu colocar aqui um método, arroba onInteraction. Então aqui eu tenho o FireEvent, porque o método FireEvent é adicionado pelo mixing do observable. Então, classe Singleton para mim é essencial, e eu posso falar para vocês assim que realmente faz diferença você usar esse tipo de funcionalidade. Vamos para o próximo item aqui, que é uso da configuração parent. Esse aqui eu preciso achar. Vamos lá. Eu vou pegar aqui, por exemplo, eu sei que eu tenho um card view model. Esse view model, basicamente, é o meu view model de atendimento. Ou seja, quando eu tenho um atendimento acontecendo, eu preciso ter uma série de cuidados para saber o que está acontecendo dentro desse atendimento. E aí, aqui eu vou ter algumas variáveis que eu vou colocar aqui dentro dessa seção Data. Elas vão ser utilizadas por outros view models. Então, é meio estranho falar isso, mas sim, você acaba criando view models com parent. Então, por exemplo, eu vou colocar um exemplo aqui que eu sei de cabeça, que é o do processo de classificação, Classification Panel. Na verdade, eu vou até fazer o seguinte aqui. Vou achar aqui ela. Vai meio no modo ao vivo aqui. Vou pegar aqui, por exemplo, Conversation Control. Não importa, tá? Todas elas, todos os tipos de atendimento, elas partem desse atendimento do card data, que o card data, que o card data é o que contém os dados de atendimento. Veja que aqui na linha 606, olha aqui, eu tenho aqui o meu parent view model, o meu view model atual. O que isso garante para mim? Então, por exemplo, eu quando estou no atendimento online, por regra de negócio aqui, eu não posso classificar esse atendimento enquanto eu não finalizar esse atendimento. E eu só vou habilitar o botão de classificar atendimento se eu estiver no modo histórico. Então a gente chama o modo de atendimento quando eu estou conversando com alguém, acabou, encerrou aquele atendimento, seja por uma ponta ou por outra ponta, aquele atendimento ele vai virar histórico. Então quando ele passa a ser histórico, eu posso habilitar funcionalidades que só como histórico vai poder funcionar. Então eu tenho aqui, por exemplo, Classification Panel, aqui que eu quero mostrar. Aqui embaixo
eu tenho aqui o meu botão de classificar, tá aqui, tá lá is historic, ou seja, ele está negando a condição de is historic. E como é que eu sei aonde que isso vai acontecer? Eu tenho aqui no card controller, se eu não tiver aqui, card.historic, é isso? Não, então deixa eu procurar melhor aqui. Card.historic. Vamos ver aqui que eu tinha separado o método. Aqui. Estava aqui mesmo, então acho que talvez eu tenha digitado alguma coisa errada. Eu tenho uma rotina que quando eu recebo um sinal do WebSocket, vai cair nesse evento aqui, onReleased. E aqui eu vou falar o seguinte, olha, esse card data atual, ele passa a ser true, ou seja, ele é um histórico. E eu tenho uma fórmula que dentro do meu card view model, que eu uso aqui, deixa eu achar aqui, is historic, tá aqui. Então ela é uma fórmula que basicamente eu vou verificar lá se eu tenho os dados do meu card data e se, eu retorno o dado do histórico, senão eu já retorno true por padrão. Então, basicamente, eu uso aqui uma fórmula com bind no objeto card data com deep true, ou seja, deep true permite que eu monitore esse objeto e toda a estrutura dele, qualquer momento que tiver uma mudança na estrutura dele, eu consigo relatar aqui para essa função. Eu falo isso porque existem momentos que não é só o histórico que pode ser alterado, mas às vezes em algumas rotinas eu recebo blocos muito grandes, um JSON grande, para alterar todo esse processo. Então, alterou, eu estou monitorando e eu já sei o que aconteceu ou não nesse tipo de tratamento. Legal. Então, nessa tela aqui, eu vou mostrar um exemplo dela funcionando, eu vou conseguir ter o comportamento onde nessa tela ela vai fazer com que o botão habilite em tempo real. Mas eu vou mostrar isso de um jeito tão dinâmico que eu acho que vai ficar bem interessante para vocês. Então, usar o ViewModel como parent é um recurso excelente. Por quê? Primeiro, eu não preciso, vamos pegar aqui, eu não preciso vir aqui nesse ViewModel e ter um monte de coisa aqui. Eu só preciso do selected. Porque eu preciso saber qual é o meu item selecionado que eu tenho aqui dentro da classificação. É a única coisa que eu preciso. O resto pode vir já do meu ViewModel pai, porque meu ViewModel pai vão ter dados que o pai usa e eu uso também, então de uma maneira integrada. Então essa é uma funcionalidade muito interessante para o ViewModel. Na verdade, vou até separar e vou mostrar ela agora. Deixa eu achar a aplicação aqui para vocês e eu vou mostrar ela aqui. Eu estou no outro monitor meu aqui. Ok. Logada. Qual que é a ideia aqui? Então, eu vou abrir um atendimento aqui. Deixa eu achar uma janela de atendimento. Será que eu tenho aqui fácil? Será que isso aqui é do mesmo lugar? Não sei se é do mesmo lugar, a gente vai ver agora, senão eu acho que é... Não, não é não. Isso aqui é de outro servidor. Deixa eu abrir aqui Vou colocar aqui, evento Sencha, e vou pedir para fazer um atendimento. Então, veja que está aqui o meu atendimento. Eu posso mandar um oi aqui, chega um oi aqui e posso responder aqui, olá, e aí a coisa começa a acontecer porque eu tenho esse chat em tempo real acontecendo aqui. Então, o que eu falei para vocês? Quando eu clico aqui na parte de classificação, que eu tenho aqui somente um item para poder classificar aqui, eu acho que essa tela deu problema de zoom. Deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu encerrar aqui. Quando você começa a trocar muito de monitor, bagunça totalmente o zoom aqui, porque eu estou no monitor de 4K e aí acaba dando uma bagunçada aqui. Deixa eu colocar aqui um zoom melhor aqui e eu vou encerrar esse atendimento
Vou carregar de novo a aplicação. Vou mudar meu status aqui para online, dizendo que eu quero atender essa pessoa. E eu vou pedir para reconectar esse atendimento. O evento Sencha passa a ter o atendimento aqui. Agora sim vai funcionar. O que eu falei, eu estava numa tela diferente aqui. Mas legal, eu não posso clicar no botão classificar aqui, ó. Esse botão aqui, ó, eu não posso clicar nele. Por quê? Porque ele está desabilitado. Porque por mais que eu queira habilitar os itens, eu não posso classificar. Então fica uma limitação aqui para mim e eu tenho que esperar esse atendimento encerrar para eu poder fazer isso. E como é que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui no... Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer essa brincadeira aqui. Eu vou deixar aqui e vou falar que eu vou encerrar o atendimento nessa ponta aqui, tá? Então, nessa janela da esquerda aqui, eu vou colocar aqui um tchau. Tchau. Opa, hoje tá difícil sair um tchau aqui, hein? Saiu um tchau e... Ok, vai chegar um tchau aqui e eu vou encerrar o atendimento. Olha o que vai acontecer agora. Quando eu encerro o atendimento, aconteceu várias coisas. Uma delas é que o WebSocket enviou o evento e eu acabei aqui habilitando o meu botão e agora eu posso classificar o atendimento. Salvo com sucesso, ok. Então, o uso do ViewModel como parent, você consegue explorar isso de diversas maneiras. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês em cima do uso do ViewModel como parent é explorar o uso de eventos, que é uma integração de ViewController com o ViewModel. Você pode, no seu ViewController, tem um atributo que você pode utilizar lá, que é os bindings, né? Esse atributo, se não me engano, está aqui na minha apresentação PowerPoint. Deixa eu colocar aqui. Parent, ViewController, a gente vai falar um pouquinho dele agora. Vamos lá, então, só para não perder o fio da meada. Aqui, o que a gente tem? Eu vou pegar aqui deixa eu dar um Ctrl Shift F aqui. Bindings. Ok, eu tenho alguns ViewControllers que eu posso fazer o quê? Disparar eventos mediante uma modificação do meu ViewModel. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no meu container. Então se esse valor aqui sofrer uma alteração, ele vai disparar esse evento. Depois eu vou tratar esse evento. Então, posso ver aqui, eu tenho uma rotina que eu trato esse evento para saber o que está acontecendo aqui. Então, o ViewController, você pode... E tem muito evento aqui que pode acontecer, que pode, de repente, o que eu vou acabar tomando de decisão. O que eu posso falar é o seguinte, você acaba monitorando o ViewModel e você acaba tendo um ganho muito grande. Por quê? Porque você faz o bind de um componente, de uma situação, então recebi um evento aqui, eu preciso só alterar o valor do meu ViewModel, um outro controller que estiver ouvindo, casando muito bem com essa funcionalidade do parent, ele já vai ouvir, já vai disparar o evento e já vai dar a ação subsequente. Então, isso é uma coisa também que eu acho essencial para você utilizar, que é o ViewController, mas usar o bind no ViewController. O ViewController tem muita coisa boa para você usar, tá? Eu não vou ficar cobrindo tudo aqui agora, porque não é nem a intenção, mas é mais falar por cima aqui dessa questão. Uma outra coisa que eu já sei que está aqui no meu PowerPoint é a parte do mixing. E eu já estou no ViewController aberto aqui. Então, vamos lá. Existem algumas, como eu acabei falando para vocês, algumas funcionalidades que você acaba utilizando de um mixing. É a vantagem que você tem de, por exemplo, declarar um evento que vai acontecer. Por exemplo, poderia ser um evento aqui do próprio bind, e que esse evento, ou em outros lugares que eu tenho aqui, outros eventos que eu vou acabar monitorando, eu tenho a chance de chamar um mixing para resolver o problema e não ter como é que fala? Códigos duplicados, que nem eu falei anteriormente. Então vamos ver aqui um exemplo. Eu vou abrir essa classe aqui, Activity.
Tá no meu útil, ela é um mixing, vamos lá, mixing, ela tem o processo de herança dela aqui. E eu tenho algumas coisas que eu posso fazer aqui. Então, inclusive... quer ver uma coisa que eu costumo fazer também com mixing? É usar... Não estava no meu script falar isso para vocês, mas agora que eu acabei vendo aqui, eu vou explicar. A parte de intercept after, ou seja, eu posso, através do init, que é uma função que é executada no view controller, eu posso ter o meu mixing init, ou seja, depois que essa função for executada, eu posso vir executar o meu mixing init no escopo me. E aqui eu tenho aqui essa classe sendo executada, eu tenho o meu escopo aqui que eu vou passar a monitorar aquele view controller, justamente para quê? Porque eu tenho algumas coisas que eu vou fazer aqui que eu não quero... Eu vou fazer tanto aqui em qualquer view controller que ergue esse mixing, isso me dá a possibilidade de controlar, por exemplo, binding, ou seja, aqui já é um processo diferente de binding, ou seja, na verdade é o mesmo tipo de processo, mas, por exemplo, na janela de atividade eu tenho locais diferentes que ela vai acabar sendo aberta, e eu quero que, quando o usuário alterar o tipo, a prioridade ou o título de uma atividade, eu consiga disparar o processo para salvar isso. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, se não me engano, eu tenho 3 telas que usam a mesma funcionalidade, então quem herda já sabe que vai ter esse monitoramento e eu já vou conseguir disparar o save uma única vez, eu monitoro uma única vez, disparo uma única vez e, eventualmente, vou trabalhar em cima desse processo aqui. Então, isso é uma vantagem muito grande, tá? Eu encaro como uma vantagem muito grande porque eu não preciso escrever 3 vezes o mesmo método. Então, por exemplo, eu quero ver aqui se eu tenho... Eu duro em achar de cabeça aqui alguma coisa que eu vou ter ali. Mas, na verdade, assim, esse aqui é uma das funcionalidades que eu uso. Mas eu tenho outros elementos que eu vou ter aqui que, por exemplo, eu posso, por exemplo, controlar a resposta de evento, que eu declare lá no meu controller. Valid change, aqui eu tenho, esse aqui eu sei que é um dos que eu acabo usando, eu já sei que todos eles vão ter um field container, eu já sei praticamente os locais que eu vou acabar usando esse tipo de funcionalidade. Então, por exemplo, aqui eu sei que nessa view eu tenho isso, e se eu vier aqui, provavelmente eu não tenho esse evento. Eu não tenho esse evento dentro do meu view controller. Por quê? Porque ele está no meu mixing. E essa é uma vantagem, porque a partir desse momento eu vou conseguir tratar esse evento. Né? Então, em vários lugares, um único lugar que eu vou tratar o evento, além de produtividade, mais segurança, que o código vai estar ok. Vamos para o próximo item, que eu acho que agora aqui está acabando, que está acabando mesmo e acabou, que eu ia falar dos componentes, mas antes de chegar no final aqui, eu só quero deixar um pouco da plataforma para a gente poder acompanhar. Então, aqui a plataforma funcionando, eu posso, por exemplo, buscar atividades, deixa eu colocar aqui uma data anterior aqui. Então aqui eu tenho como ver atividades, essa parte de notas que eu falei, é uma parte que dispara aqui, dispara em outros lugares, então só tenho um único código para tratar tudo isso. Né? Interações também, eu tenho essa mesma dinâmica de tratamento. E, eventualmente, se eu estou num atendimento, eu tenho a mesma tela. Por exemplo, se eu vier aqui no Rafael, eu acho que eu tenho aqui... Deixa eu ver se eu tenho... É aquela mesma tela que vocês viram lá em cima, é a mesma tela aqui. Então, isso também é um outro recurso que a gente acaba usando de reaproveitar trechos de código, né, componentes, para que a gente consiga aproveitar o máximo possível e chamar em locais diferentes. Então, assim... O que eu posso tentar trazer de experiência e falando para vocês assim no geral é que através do XJS a gente consegue ter uma robustez maior
para desenvolvimento de aplicações, como esse exemplo aqui que eu estou trazendo. Então, tem janelas de busca, que eu estava falando para vocês aqui, que você pode vir aqui e procurar histórico, tem opções de filtro, a parte de painel flutuante, né, container flutuante, tem uma série de recursos que você vai conseguir, através do XJS, ter um dinamismo maior, né? Então, assim, estou tentando aqui lembrar de coisas que eu posso eventualmente mostrar para vocês. Tem aqui a parte de gráfico que a gente acaba usando, enfim. Mas era mais isso que eu queria passar para vocês, que assim, essa aqui seria a parte de explorar os componentes, né? Então dá para você ter uma noção que a gente utiliza bastante essa exploração de componentes e entender como é que tudo isso funciona, como é que tudo isso aqui acaba funcionando. Em termos de atendimento, a gente acaba realmente abusando bastante de painel flutuante, como eu disse para vocês. A gente acaba tendo aqui, né, aqui é uma seção de FAQ para eu poder usar numa eventual resposta. Posso ver o contato aqui do cliente. Posso explorar uma série de coisas, tudo através dos componentes do XJS. Mas enfim, o que eu queria trazer para vocês era mais ou menos isso. Agora sim, vamos para o nosso slide do obrigado. E eu fico à disposição de vocês, mas antes eu queria mais uma vez agradecer a Sencha, mais uma vez agradecer vocês que ficaram presentes até agora e estou à disposição caso vocês precisem. Minhas informações de contato estão aí na tela. Vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo, que vai ser um prazer poder responder. Se você não conseguir perguntar hoje, quiser falar alguma coisa, você pode entrar em contato com a gente posteriormente. Mas agora estou à disposição da dúvida de vocês.